queria saber de você. Você tem o Mike McCarthy como head coach, o Dan Quinn como coordenador defensivo. Nesse tempo todo desses dois em Dallas, quais são quais são os pontos positivos, se é que tem algum, e quais são os pontos negativos, que eu acho que é a maioria. Olha, o McCarthy ele chegou em 2020. O Cowboys teve a era do Jason Garrett, né? Quase 10 anos ali no time. O pessoal já estava saturado do Jason Garrett. E o Cowboys, pelo menos pelo que eu tinha visto, o Cowboys queria muito um cara com uma mentalidade mais jovem, até porque o perfil Shanahan, Sean McVay estava em alta, e o Cowboys vai no Mike McCarthy, que era um cara mais veterano assim na liga como técnico. Então a galera já não gostou de primeira. E somando 2020, que foi uma temporada desastrosa para o Cowboys, foi a temporada que o Dak quebrou o pé, e a defesa foi trágica naquele ano, porque a gente tinha um Andy Dalton de quarterback reserva, que nem era um quarterback tão ruim assim, né? Só que a defesa estava desastrosa, e o Mike McCarthy meio que teve carta branca para indicar a comissão técnica. E aí o coordenador defensivo foi para a rua no fim da temporada, e o Cowboys trouxe o Dan Quinn pro lugar dele. E aí sim que a defesa saiu da água pro vinho, né? Porque o Dan Quinn mudou a defesa. A defesa de 2020 foi uma das piores da história do Cowboys na NFL. Né? Pra você ver como a defesa foi ruim em números de jardas cedidas, pontos cedidos, first down cedidos. E o Dan Quinn conseguiu mudar essa defesa. E principalmente com a chegada do Dan Quinn e também com o Micah Parsons, né? Que aí é um caso à parte que é um jogador que mudou completamente a defesa do Cowboys. É um cara que se alinha como pass rusher, como linebacker e dá tudo jeito. Só que o Mike McCarthy continua sendo contestado, até porque 2021, apesar de ter ganho a divisão, temporada boa, chegou no wild card e foi eliminado por 49ers em casa. O time tem muitos probleminhas assim que parece que ele não consegue consertar. Toda vez que o Cowboys enfrenta algum time um pouco mais forte, né, ele sofre com problemas de falta, o ataque ele acaba sendo muito pragmático, então isso acaba caindo nas costas do McCarthy, só que a gente tem que dar um mérito para ele também diante dessa situação que você falou, né? O Dak se machucou de novo essa temporada, o Cooper Rush assumiu, e o time continuou mantendo um bom desempenho. Óbvio que o desempenho do ataque caiu, só que o time conseguiu fazer um feijão com arroz ali no ataque, segura a casinha na defesa e vai ganhando jogos assim. Foi assim que ganhou basicamente todos os jogos, com o Cooper Rush. E isso também é mérito do McCarthy, né? Mas eu diria, se acabasse a temporada e falasse, olha, Sean Payton pode vir pro Cowboys, você aceita ou não? Eu te garanto que a maioria da torcida do Cowboys ia dizer sim. Porque a torcida não gosta tanto assim do McCarthy. Apesar de eu ter confessado, eu também não gosto tanto. Acho ele ok. Mas não tem como negar que ele tá fazendo um bom trabalho esse ano. Eu acho que ele melhorou muito desde que ele saiu de Green Bay. Ele falou que aquele ano que ele ficou parado, ele se rejuvenesceu nos quesitos ofensivos e defensivos, mas no geral, assim, com o talento que o Cowboys tem, e não é pouco não, né? Principalmente ofensivamente tem muito talento, na defesa também. Vocês estão Micah Parsons, acho que se a gente for falar de Micah Parsons, dá para fazer um podcast de 1 hora só falando sobre como o Micah Parsons é fundamental nessa nova fase da NFL, principalmente defensiva. É um cara que alinha como edge, alinha como linebacker, ele tem uma versatilidade muito grande, é hoje um dos 3 melhores jogadores de defesa da liga. Para mim é o melhor nessa temporada, com o Aaron Donald um pouco abaixo, enfim, mas é chovendo molhado falar de Micah Parsons. E tem um cara que rouba muita bola, que é o Trevon Diggs, né? Ele pode tomar um caminhão de jardas, mas ele não tem uma facilidade muito grande para roubar a bola do adversário. Então, talento não é o problema do Cowboys, né? Longe disso, tem muito talento. Mas, Igor, do outro lado, a gente tem um Matt LaFleur que elogiou o Dan Quinn, né, essa semana. Falou bem do nosso do defensive coach do Cowboys. E um reencontro, né, do Rodgers com o Mike McCarthy, uma amizade que depois virou inimizade e aí acabou sendo rompida, e agora o LaFleur é o nosso técnico. Então, Guto, você fala de uma temporada estranha, né? Essa atual temporada, mas eu volto e meia sempre falo que para mim está lembrando 2018.
Tá idêntico a 2018. A única diferença que naquela época o Packers ainda tinha uma carta de técnico. Agora é o LaFleur. É a única diferença. Porque... Já adianta, o LaFleur não cai porque ele renovou aí por 70 anos. Já veio. Mas, enfim, eu acho assim que tá muito parecido àquela temporada, sabe? Até no jeito que o ataque vem performando, sabe? Tem jogadas assim que me lembra muito a época do McCarthy, sabe? Um monte de recebedor alinhado lá, muitos ficam abertos e o É a Rodgers famosa não far consegue. vertical, se vira aí. Enfim, daí o Rodgers não conecta passe para ninguém, né? Então tá me lembrando muito o ataque de 2018. E por ironia, né? Olha como são as coisas, né? O McCarthy saiu do Green Bay, né? Como você próprio disse, saiu meio que brigado com o Rodgers na época. E agora ele encontra um Packers do mesmo jeito que ele deixou praticamente o ataque. Sabe, disfuncional, que não tem jogadas criativas para a corrida, né? A gente vendo o Aaron Jones sendo subutilizado de novo. Temos um QB que está sendo muito errático. E, enfim, isso é muito irônico, né? Você rever esse reencontro depois de, acho que uns 5 anos, acho que, né? Por aí, né? 4, 5 anos vai fazer. Do McCarthy voltando ao Lambeau Field e vendo que o ataque do Packers era praticamente aquele mesmo que ele tinha há tantos anos atrás, né?